Saiu a carta da Torre nesse último esclarecimento, então você realmente teve que quebrar uma estrutura ou tá na dúvida. Olá, Libra, seja muito bem-vindo ao canal Tarô Vibracional. Meu nome é Carol Zorzetti, sou terapeuta e taróloga e realmente espero somar nossa semana com essa leitura, que é referente à última semana de setembro, tá bom? Tarô Vibracional. Vamos começar então com o regente da sua semana. Ok, mais uma carta, por favor. Ok, muito bem. Mais uma carta, por favor. Certo. Librianos, existiu alguma coisa que acessou aí uma nostalgia de vocês ou uma intuição sobre algo que você sentiu lá no passado com relação ao seu futuro, que agora já pode ser um presente. E, de alguma forma, você agora está precisando olhar de uma perspectiva diferente. Então, com a carta da sacerdotisa e com a carta 6 de copas, eu sinto que existiu alguma intuição do passado que agora, quando vem à tona, você precisa realmente olhar de uma perspectiva diferente. Vamos ver do que eu estou falando. Uma carta, por favor. Para esse enforcado, que perspectiva que é essa sobre o quê? Ok. Olha como te coloca realmente em dúvida. Saiu a carta da dúvida. E no fundo do deck, o amor. Eu vou pedir esclarecimento para não falar algo errado, mas é isso mesmo. Olha que forte. Saiu a carta da Torre nesse último esclarecimento, então você realmente teve que quebrar uma estrutura, ou está na dúvida, ou até se decepcionou, está sentindo a força dessa quebra que está acontecendo no final do mês. E o convite é para olhar de uma perspectiva mais elevada, não desanime, tá bom? Continue aqui, por quê? Dentro do nosso processo de leitura da realidade, quando a gente fala de intuição, é importante ficar claro que às vezes vamos intuir os nossos medos e desejos. Por exemplo, para eu fazer essa leitura aqui com vocês, eu vivi um ancoramento, uma ativação, foi o mais alto e profundo que eu pude na minha mente e pedi a leitura mais elevada dessa situação. Por quê? Se eu faço uma leitura muito baixa pelo meu terceiro olho, por exemplo, que todo mundo gosta, eu posso pegar no campo de vocês medos e desejos. Então, toda vez que você vai analisar sua vida, vai tomar uma decisão, vai levar em consideração uma revelação pessoal, tenha certeza que você está acessando o mais alto e profundo. Por quê? Que é o que eu sinto que está acontecendo. Você teve uma intuição, teve certeza de que era isso, sentiu toda a emoção, porém, às vezes é só uma repetição do seu passado. E tudo que é repetição do passado, de duas uma. Ou você literalmente está passando de novo para você aprender, ou é uma situação que é a primeira vez, não precisa ser do passado, você só teve uma impressão no passado sobre o que poderia acontecer no futuro, e essa estrutura vai ruir, vai te colocar em dúvida, mas não tem problema, é um renascimento mesmo. Então, muitas vezes, a gente se coloca em situações onde a mudança de perspectiva precisa ser muito rápida, para que você não sinta no corpo ou não se sinta decepcionada, fracassada, porque simplesmente é um convite para você voltar para dentro, certo? Eu vou pedir esclarecimento aqui sobre a dúvida, para ver se eu entendo exatamente o que está acontecendo por aí, tá bom? Vamos ver exatamente o que está colocando em dúvida. Para algumas pessoas, pode ser que tenha voltado uma pessoa do passado que mexa muito com o seu inconsciente. Então, é aquela coisa, às vezes a gente se encontra
com pessoas e parece que não vai fazer sentido nenhum, porque aquilo não vinga, aquilo se destrói, é passageiro, mas tem um sentido sim interno para você acordar e levantar disso. Então, aqui aparece muito uma carta para mim que traz esse movimento de conexão com a Terra, né? A comunidade, as pessoas, o coletivo em si, ele é reflexo de uma interação mesmo, de leis e tudo que acontece à nossa volta tem um motivo. Tudo que acontece à nossa volta tem um aprendizado por trás. É uma manifestação que foi plantada no passado. Então, tudo isso vai trazer um despertar muito forte para você, vai trazer sim um sentido de vitória, e eu com certeza vou continuar entendendo aqui qual é a história que está sendo contada. No caso de ser uma pessoa, mais uma, por favor. No caso de ser uma pessoa. É muito interessante, porque não é a primeira carta que está aparecendo aqui, de quando chega essa pessoa, você fica na dúvida se recebe ou não a ajuda dessa pessoa, ou até a ajuda que você recebe dessa pessoa é extremamente importante para o seu projeto. E essa pessoa, ela é rápida, ela é ágil, ela vem, já traz ali, não é informações, mas é como se a pessoa somasse no seu campo. E automaticamente você conseguisse tirar a vitória do que vai sobrar sobre essa situação. Então, no primeiro momento, eu vejo estruturas ruindo, todos os padrões antigos que já não fazem mais sentido vão ser quebrados, tanto que vem a carta do enforcado, para você olhar de uma perspectiva mais elevada. Inclusive, eu sinto que a perspectiva mais elevada, uma perspectiva diferente, é realmente você olhar essa situação dentro da bolha da vitória, né? Ou da lente da vitória. Tudo que está acontecendo aqui, eu lembro que é realmente para o meu bem, eu lembro que eu vou ficar em dúvida, eu vou sentir no meu corpo uma coisa estranha, talvez um luto depois dessa separação, ou vou me sentir enganada, ou vou ficar com aquela sensação de, poxa vida, queria tanto que tivesse dado certo, ou aquele tempo que deu certo foi tão bom, mas me parece que você vai ter que soltar, passar um fogo nisso tudo depois que acabar, tá bom? É importante sempre vocês deixarem nos comentários o que exatamente eu estou me referindo, porque com certeza é a vida de vocês, e aqui a gente vai pegando pelas cartas, né? Tá vendo? Faça um inventário de sua vida e resolva mudar ou curar qualquer coisa que esteja desequilibrada. Então, depois disso, principalmente, tá? Depois de uma torre, você vai ter que fazer uma revisão da sua vida. Então, não espere muito para começar a trabalhar logo nesse vídeo o desapego. Então, olha e pensa, revisa aí todos os projetos, pessoas e situações em que você está se apegando, em que você está falando, não, mas é tão conhecido. A gente se apega àquilo que às vezes é uma conexão ancestral, uma conexão de outras vidas. Então a gente já se aproxima da pessoa, vive uma repetição e fala: nossa, mas eu estou sentindo no meu coração que isso é real, ó, me arrepio inteira. Mas pode ser só realmente essa repetição, essa conexão que vem lá do fim do universo. E a gente sente muito no corpo, só que logo vem também a torre para lembrar você que nessa vida você veio para evoluir. Nessa vida você vai passar por situações e tem que desapegar, porque esse corpo é passageiro. Então, o arcanjo Jeremiel traz também esse lugar, ó, depois que ruir essa situação e você ter que acordar porque era passageiro mesmo, lembra de fazer uma revisão da sua vida, tá bom? Vamos ver o que mais. Existe algum recado, algum conselho para Libra? Nossa, hoje as suas cartas estão pulando. Responsabilidade. Então,
Não adianta você dizer, Libra, que você não materializou essa situação que você vai viver ou está vivendo, tá bom? Lembra que por mais que a engenharia matemática do universo com relação às manifestações nas nossas vidas, os encontros, os milagres, tudo pareça muito longe da nossa inteligência para a gente entender como tudo acontece, lembra que com essa leitura você vai entender. Eu sei que eu faço parte dessa manifestação, o começo, o meio e o fim do que está acontecendo é para o meu bem, e eu tenho permissão para me sentir vitoriosa, porque é isso, às vezes as pessoas, elas estão conectadas em vários níveis, e muitas vezes a gente acredita que tudo são flores nos encontros, mas até os encontros mais difíceis são combinações importantes, porque a pessoa vai trazer um desafio para nós, ou nós traremos um desafio para a pessoa, em que todo mundo vai trabalhar virtudes, todo mundo vai sair com ganhos daquilo, e você vai sair com ganhos. Então, deixa a dúvida de lado, trabalhe esse desapego enquanto você não está sabendo muito bem de quem que eu estou falando, mas pega a responsabilidade para você que por mais que a situação esteja ruim, vai fazer bem para você. Em algum nível, você está trabalhando uma virtude super elevada, que muito provavelmente é a virtude da responsabilidade, tá bom? Olha a carta aqui. O que me remete também ao fundo do deck. Quando saiu a carta da dúvida, no fundo do deck também veio a carta do amor. Então, para algumas pessoas, com certeza a gente pode estar falando de um relacionamento amoroso. E, inclusive, olhando essa força dessa tiragem, eu até diria, às vezes é uma alma gêmea mesmo que você está se conectando. E aí tudo parece intenso, parece amor de verdade, porque contém muita paixão, ou contém uma conexão de outras vidas, ou às vezes é uma pessoa lá da sua adolescência que volta do nada e você fala, tá vendo? É isso, é sagrado. Nossa, o universo. Calma. Inclusive, se for passageiro e se finalizar, se algo ruir por aí, suas expectativas, suas intuições, não tem problema, não é que você estava errado na sua revelação pessoal, é que talvez falta um pouquinho de conhecimento com relação é como a vida funciona. O Theta Healing, que é uma das técnicas que eu trabalho, explica muito sobre isso. Você não é só simplesmente da gestação, as memórias, né? Da gestação até o dia de hoje. Você não é só a sua ancestralidade genética. Você também está envolvida no inconsciente coletivo. Olha o que está acontecendo aqui. Você clicou nesse vídeo justamente porque você está conectado a um coletivo que eu chamei de Libra. Então, tenha certeza que além de tudo isso, que são camadas e vibrações dentro de você, você também tem seu nível de alma. E algumas conexões são de nível de alma. Então, às vezes, a intensidade, a paixão, a sincronicidade de projetos, tudo vai parecer um milagre. Mas, entretanto, todavia, às vezes existem acordos de alma que também servem para viver um desafio, acelerar o processo interno e realmente evoluir de uma maneira assertiva por conta da dor. Se no seu sistema de crença, eu tenho que colocar a mão. Se no seu sistema de crença contém que você precisa passar pela dor, pela separação, para você aprender algo, então tenha certeza, uma alma gêmea aparece e faz isso pela gente, tá bom? Se ficou alguma dúvida e pela intensidade aqui, lembra que você pode fazer um tratamento, sessão, consulta comigo, tá bom? Eu deixo sempre o link aqui embaixo e eu vou amar conhecer a sua história. E também lembra que essa leitura não é feita para você tomar nenhuma decisão, é uma perspectiva da situação, tá bom? É importante, se você quiser ter certeza, entrar em contato comigo, tá bom? Muito bem. Para fechar, como que Libra ficará a partir dessa leitura perante a tudo que vai acontecer, né? Passou a torre, você vai lembrar dessa história, você vai ver quanto essa pessoa foi importante e talvez seja um pouquinho pesado, tá bom? Olha a torre de novo aqui no fundo do deck. Você vai passar por uma lua, certo? Então, respeite o seu corpo, respeite a transição depois disso se quebrar.
respeite aquilo que você sentiu que era para ser, mas não foi. Lembra realmente do que aconteceu aqui. Qualquer coisa até volta nessa leitura, conversa comigo pelo WhatsApp, porque esses processos eles estão tão ligados a realmente o nível de alma e ligado aqui a essa dor, essa memória do agora, que às vezes a gente vai ficar num estado que a gente chama de lua, é quando a gente não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mas está sentindo pra caramba e e eu tenho certeza que se você se cuidar, se você lembrar do que a gente conversou, se você pedir ajuda, com certeza você vai sair vitorioso disso, mas talvez a vitória, o sol, venha depois desse processo de transição. Eu vou perguntar, inclusive, quanto tempo pode ser que dure essa lua? Ok. Bom, saiu o número 5, então pode ser que sejam 5 meses, 5 semanas, mas o que mais me chama a atenção é realmente a chateação que vem depois de tudo que aconteceu. A torre ela é muito forte mesmo. E às vezes você vai ficar com um ressentimento persistente, sabe? E se isso já tudo aconteceu e está fazendo super sentido aí, saiba que o que ainda não mudou pode mudar, talvez com você tendo essa consciência. Você lá no fundo ressente, 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 não consegue esquecer, porque o seu sistema de crenças está tendo ganhos em ressentir. E às vezes tem um desejo enorme de perdoar, você entrou nessa leitura porque você quer perdoar de forma inconsciente, ou você de fato ora por isso, para a oportunidade de liberar tudo isso, e com certeza o Teta Healing pode te ajudar, tá bom? A técnica do Teta, ela é maravilhosa e ela faz limpezas incríveis, então lembra mesmo de me chamar, tá bom? Tô deixando esse cuidado mesmo especial para Libra, porque tudo foi muito intenso, eu tive que gravar 2 vezes, porque quando eu fui tirar um outro baralho, saíram várias cartas. Eu falei, meu Deus, que forte isso que está acontecendo. Eu fui jantar para eu voltar aqui para essa leitura. Então, eu me disponho aqui realmente como terapeuta para você entrar em contato e viver um tratamento, certo? E semana que vem a gente se encontra para você ficar sabendo um pouquinho mais do que vai acontecer em outubro, tá bom? Um beijo e até semana que vem.